Queria começar já com uma energia muito boa, então, pô, uma salva de palmas pra todos vocês que estão aqui. Cara, tô muito feliz mesmo. Uma felicidade muito grande. Sangue... Não, sacanagem. Bom, queria começar com uma pessoa que já é dinossauro, com todo respeito. E é engraçado que eu falo dinossauro, eu venho vindo pra cá, né? O que será, né? Que é o Acme. O Acme preparou uma coisa muito interessante pra gente. O Acme preparou uma coisa muito interessante pra gente, pra compartilhar. Então, Acme, por favor, tenha as honras de iniciar o nosso bate-papo com o que você trouxe aí de material pra gente. Boa noite, salve, salve a todos. E é o seguinte, né? O que eu acho interessante de compartilhar nesse momento, assim, porque quando a gente fala sobre o hip hop, né, não só pessoas que fazem hip hop, mas como que o hip hop chegou, né? Como que tudo se deu aqui, né, no Brasil. É um negócio muito louco, porque se a gente parar para ver, né, 83 já estava sendo lançado o filme de hip hop lá fora, tá ligado? E quando que chegou aqui? Certo, o primeiro filme aí, o Wild Style, né, que depois de muito tempo chegou aqui. Né? 79, né? Começou a produzir o filme em 79 para ficar pronto em 83. 4 anos para fazer um filme. Hoje os caras fazem um filme em 15 minutos. Então, você está entendendo? E até isso chegar aqui, quando a gente pega aí 84, 85, né, que chegou no Brasil Style Wars e Beat Street, né? Foram duas peças fundamentais para a galera começar a conhecer o hip hop. Mas aí é um ponto que a gente tem que colocar bem na cabeça. Porque todo mundo fala que o hip hop começou no Brasil, em São Paulo, né? O berço do hip hop. Mas será que é o berço mesmo, né? Ou será que é porque tinham mais acesso, quem morava em São Paulo, a essas informações? E, pô, lá no sul do país, no nordeste do país, como que isso chegou? Quando que chegou, né? Mas quando a gente fala dos 4 elementos do hip hop, break, graffiti, DJ, MC, eles sempre estão acontecendo a todo momento. Mesmo antes das primeiras festas, já sempre aconteciam. E aqui no Brasil não era diferente. Poxa, os caras chamavam o pessoal aqui de Mogi, do interior, de pé vermelho, né? Os pés de barro. O Jefinho depois pode falar melhor sobre isso, né? Exatamente. São gerações, né? Mas o que acontece? Quando a gente pega 86, eu estou indo rapidinho porque são bastante coisas e tem muita gente para falar. Você pega 86, teve um filme que foi lançado, que depois de muito tempo também chegou, mas o pessoal já tinha acesso ali em São Paulo. Eu falo ali, né, porque parece que a gente está longe, né? Mas ali no centro o pessoal já tinha acesso, que era o Crush Groove, né? É um filme que falava sobre a Def Jam. E é muito interessante, você pega esse ano, 86, e os primeiros raps em São Paulo foi gravado quando? Final de 86. Por que será? Né? Que eram os melôs e tal. A influência, o que eu quero trazer com isso? A influência das pessoas de fora no nosso hip hop. Porém, temos que construir o nosso hip hop também, sabe? Do nosso jeito. Bom, isso aqui a gente pega em filmes, tal, aí chega em 88, né? Estava até aqui conversando com o Emerson, o criador, né? Que foi quando foi realmente difundido, porque as TVs brasileiras, tipo TV Manchete, SBT, Globo, começaram a passar reprises desses filmes. E direto passando. E aí as pessoas começaram a conhecer mais do hip hop. Aí difundiu o hip hop mais ainda. E aí teve até aquele lance do Nelson, né, com o filme, com a novela. Eu não vou dar spoiler, que eu sei que o Jefinho é brabo nisso, né? Deixar o break para quem dança break, né? Fazendo a minha parte de MC aqui, né? E aí é o seguinte, aí quando entramos em 1990, outra era no hip hop, começou a chegar o quê no Brasil? Nem todo mundo tinha videocassete para assistir fita de videocassete.
Mas quem tinha os VHS, né, Jefinho? Conseguia ter mais acesso ao hip hop. Ou seja, para quem é da quebrada, o hip hop chegou muito tarde. Por isso que às vezes a gente fala assim, temos até exemplos assim de grafiteiros que o pessoal fala às vezes, depois o site também vai falar de grafiteiros, né? Pô, mas os caras são tudo playboy. Ah, o Galo vai falar. Ah, esses grafiteiros playboy, os caras tudo... Ninguém tinha dinheiro para comprar tinta. É lógico, para quem que chegava as informações primeiro? E hoje não é diferente. Apesar que hoje com a internet, eu vou chegar nessa parte da internet. Aí beleza, chegou o VHS. Aí filmes como Wild Style. E aí já é voltado pro grafite. Os caras conheceram o grafite. E a quebrada tava ali, ó, vendo só os caras pintar de vez em quando. Certo? E aí quando a gente passa de 90, época de meados de 90, vários filmes, várias coisas. O estilo de andar hip hop. Porque hip hop tem o seu estilo próprio. Você pega, por exemplo, aquele filme lá que tinha o Lock Dog, Vizinhança do Barulho. O estilo que os caras andavam é o estilo que a gente quer. Poxa, eu queria andar igual os caras, que nem era filme de hip hop, mas eu me baseei muito. Filme Kids. Calçona larga e tal. Então isso, o hip hop é o estilo. Quando o Carson fala de 9, depois outro dia a gente para conversar sobre os 9 elementos que o Carson fala. É outra história. E aí, beleza, passou 90, a gente entra nos anos 2000. Que aí já entra o bug do milênio, né? Que disseram que ia acabar o mundo, mas acabou mesmo, tá ligado? Começou outro mundo. A internet chegou. E aí o hip hop começou a bombar. E aí a gente começa a ver que é o seguinte, o break já estava bem estabelecido, o rap já estava estabelecido, o grafite, né? Os DJs já estavam cada um e tal. Mas quando chegou 2000, começamos a o quê? Conhecer a internet e o hip hop brasileiro começou a se conhecer as pessoas. Eu comecei a conhecer pessoas através do SoulSeek, ICQ, MSN, essas coisas que é bem antiga, muito antes de WhatsApp, né? Que nem pensava em existir. E ali, através de SoulSeek, conheci pessoas do Rio de Janeiro, muita gente, o próprio Cavalo Banguela, na época, que era o nick dele, que é o MC Marechal, para quem não sabe, Guaxinim Xadrez de Leve, vários outros caras, Gato Congelado, vários caras. Conhecemos todos ali no ICQ. E trocávamos o quê? Músicas pelo ICQ, porque daí a gente ia para o SoulSeek e baixava as músicas ali. A pirataria rolava solta. E o hip hop naquela época, ele era difundido assim. E assim a gente foi conhecendo. Fui conhecendo o Airá, o próprio Acme do Rio, que a gente teve um modo bate-papo uma vez, porque, poxa, um Acme em Mogi, tem Acme aqui no Rio, conversamos pra caramba, sabe essas ideias? Tudo pela internet. Beleza. Mas um ponto importante foi 2002, quando surgiu o filme 8 Mile. 8 Mile foi um filme que... A batalha de MC e tal. E aí começamos uma nova era no hip hop no Brasil, que já existia fora. As batalhas lá sempre, desde o início do hip hop, existiu. Aqui as batalhas de break existiam. Mas as batalhas de MCs começaram a partir desse filme. Aí 2002 o filme, 2003, no Rio de Janeiro, foi fundada a Batalha do Real, por Auri e os amigos deles que eram a Brutal Crew. A Brutal fundou a Batalha do Rio de Janeiro. Aí, beleza. Para acabar e ser bem rápido, ligeiro, 2004, começamos aí o metrô Santa Cruz. É isso mesmo. 2004 começou a Rinha dos MCs, mas 2003 também, finalzinho de 2003, já começou o metrô Santa Cruz. 2007, o duelo de MCs. São todas batalhas referências. Consegui ir lá na terceira edição do duelo, 2008. Voltei para cá encantado com aquilo. Falei assim, poxa, os caras já tinham patrocínio da Vivo de uma par de coisa. Eu fui com o Bozer na época ainda. O Bozer pintou lá, a gente ficamos lá e eu fiquei assim, cara... Para mim era outro mundo. Os caras tinham um escritório da batalha de MC deles em 2008. Vim para cá pensando, poxa,
Eu tô cansado de sair todo sábado daqui para ir pro metrô Santa Cruz. Não, a gente tem que criar a nossa batalha. Em 2009, a gente fizemos a primeira edição do Arena MC aqui em Mogi. E aí começou a batalha Arena MC. Bom, o que eu quero dizer com isso? Agora estamos numa era mais rápida ainda. Para acompanhar o hip-hop e a evolução do hip-hop, a gente tem que estar muito ligeiro, porque agora com o TikTok é tudo muito rápido. Aparece... As pessoas costumam desmerecer, né, a galera do TikTok. Costumam desmerecer a galera que faz esses conteúdos online. Mas isso é uma ramificação daquilo que a gente pegava a fita cassete, depois, poxa, trocava fitas por cartas. Escrevia carta para o outro cara de tal lugar, mandava a sua música e o cara mandava a música. O Favela fez muito isso, ele não está aqui hoje. O próprio King Nino Brown, quando entrou para Zulu Nation, através de cartas, ele do Brasil mandando carta para Zulu Nation e fez contato com a África Bambata. O Jefinho me corrija depois, o Jefinho ele representa esse capítulo da Zulu aqui em Mogi, né? E aí ele vai explicar o que é o capítulo depois, vocês vão entender. O negócio é todo pá. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? A mídia, ela nos mantém informada, mas manipula também a nossa forma de fazer hip-hop. Se você pegar Chico Sainz, era muito mais hip-hop que muito cara que canta por aí. Pesquisem Chico Sainz. Não precisa nem colocar Nação Zumbi, só Chico Sainz. Você vai ver que pelo estilo que ele anda. Ou seja, lá já estava acontecendo um hip-hop pesado, que ele era do breaking, para quem não está ligado. Chico Sainz era breaking. E aí você vê o jeito que ele se vestia, o óculos que ele usava, era tudo que? Influências dos breakings americanos. E aqui em São Paulo, Rodrigo Brandão, pessoal que trouxe muitas informações para a galera, né? Tudo através de revistas que eles pegavam e traduziam, iam passando, tinha o American Graffiti, que o pessoal se encontrava, e nesses bailes que trocavam as informações a gente conhecia mais sobre o hip-hop. Isso foi um pouquinho do começo do meu entendimento, assim, da parte que eu pesquisei e veio acontecer até agora, porque agora já está um boom que a gente não consegue nem acompanhar. Vai precisar fazer um outro desenho para poder conseguir chegar ao que nós estamos fazendo hoje. Porque o hip-hop ele se tornou algo muito grande. Certo? Quero passar aqui para o nosso próximo... Quem vai ser o próximo a falar? Só agradecer, depois se alguém tiver alguma dúvida, me dá um toque que eu mando essas informações também. Inclusive, essa roda é exatamente para isso, né? Se de repente alguém tiver alguma dúvida com relação ao que o Acme falou, ou que de repente alguma pessoa queira incrementar alguma parada dentro disso que ele falou também, esse é o momento da troca, né? Inclusive, você chegou a falar sobre esse lance do grafite também. Eu tinha essa parada assim de pensar que era errado, né? Você de repente está copiando, assim, num certo sentido. E na verdade isso é um estudo, sabe? Claro que se eu for fazer o trabalho do Galo igual ele, vai estar na cara. Mas nada me impede de eu chegar e entender o processo criativo do Galo para fazer alguma coisa. Isso também vai dentro do break. Isso vai dentro dos MCs, como a forma que eles rimam, que eles pensam nas rimas dele, dos DJ, a forma deles discotecar, tudo isso tá dentro dessa parada de, tipo assim, primeiro a gente aprende como funciona, ou seja, a gente copia. Depois disso, a gente começa a criar o nosso estilo a partir do estudo, a partir de tudo que vem dentro dessa linha. Então, vamos seguindo, inclusive... Quer falar aí, Mr. Jeff? Você deu aquele... Vamos seguindo com o criador, que o criador criador, né? Tá aí, né? Cara, boa noite, né? Boa noite todo mundo, primeiro. Apelido que a gente não gosta é aquele que pega. Então, virei DJ criador. Mas é muito complexo a gente falar da história do hip-hop no mundo, nos Estados Unidos, no Brasil. Tem muita discussão, tem muita divergência, né? Até metade dos anos 80, 90, o rap era feito por negro norte-americano, falavam pra gente. De 88 até 93, 94, 95, passou que não era feito por negros americanos. Eram feitos por negros
latinos que migraram para os Estados Unidos. Aí começa aquele muito conflito, né? Então é difícil. No Brasil, é mais fácil falar pelo que eu vi, né? A gente conheceu o pessoal mais velho, eu já sou cinquentão, tenho 52 anos. A gente conheceu o hip-hop como? Eu fui conhecer a palavra hip-hop, o movimento hip-hop, já perto dos anos 90. Até então era alguma gíria, a gente achava que era alguma gíria. Porque o que chegava para a gente? Tinha um pouco de gente que conheceu através da televisão, da mídia, mas eu não fui pela mídia, eu fui na mídia depois, eu vim por outra vertente, eu vim do baile. Então, para mim, eu vim por onde? Vim pelo baile. Tinha 2 bailes. Tinha o baile que tocava dance music, ou música pop, e tinha o baile black. Aí no baile black tocava funk, soul, e começou a aparecer uns funk que o cara cantava diferente, ritmado. E aquilo a gente ficou 4 ou 5 anos chamando aquilo de peso. Não, é que funk é esse? Não, você escuta funk cantado ou funk peso? Era funk peso. Vamos escutar os pesos. A gente comprava os discos na galeria, os piratão, era escrito ó, peso, tal, peso, tal, peso, tal. No Rio de Janeiro, que é a outra vertente do Miami Bass, lá começaram a falar rap. Rap do cachorro, rap não sei do que, rap não sei do que. Até uma vez conversando com outra rapaziada, até com o próprio Pepeu, ele não falava rap do Bastião, era o peso do Bastião. E o primeiro som gravado como rap foi o rap do cachorro, que ele gravou numa fita cassete na Bandeirantes em 86, mas era o peso do cachorro, porque não conhecia a palavra rap. Então tem muito caminho, né, que todos chegam ao mesmo lugar. E até se tornar como cultura, o hip-hop foi sempre uma contracultura. A loja quer que você use branco com preto, eu vou usar vermelho com azul. A loja quer que você use o boné pequenininho, eu vou usar o maior. E tem muita coisa foi influenciando dentro do hip-hop lá fora e sempre chegou para a gente com 1 década de atraso. Por quê? Porque na mídia tudo chegava com muito mais dificuldade. Então, para a gente poder falar como que começou para você? Dessa maneira, no baile black. Tanto que eu sou baileiro até hoje. Meu pai era baileiro, meu pai é baileiro até hoje. Meu pai vai no baile até hoje. Meu pai tem 79 anos e vai no baile até hoje. Mas hoje ele gosta mais de ir num forró, num sambinha mais antigo. E alguns discos de samba, algumas coisas que ele trazia para a gente ouvir, ele e meu tio, era música que não tocava na rádio. Pô, eu gosto das músicas do Roberto Carlos pra caramba, mas as músicas que eu gosto do Roberto Carlos não tocava na rádio. Bezerra da Silva, eu tenho todos os discos do Bezerra da Silva. Lá em casa todo mundo conhece todas as músicas, mas não as que tocava na rádio, porque tocava no baile. Mas assim, falando do hip-hop, para mim começou assim. Eu conheci a primeira vez que eu vi os grupos dançando, foi no programa Barros de Alencar, que passava na Record. Era um programa de auditório, mas ele já era contra a cultura, porque ele era diferente do Clube do Bolinha, era diferente do Chacrinha, porque não era quem ia fazer sucesso. Era o cara que cantava no fundo de quintal, era a banda que gravava o disco independente, era os grupos que dançavam funk. Kylie J dançava em grupo de funk no programa Barros de Alencar. O Taíde, uma vez trocando ideia, onde que o Taíde falou que eles trocaram de lugar, porque eles eram parecidos, mas um não podia ir, foi uma coisa assim. Um foi dançar no lugar do outro, porque eles eram parecidos e dançavam o mesmo passinho. Então, mas isso é coisa da... Isso é coisa que eu estou falando para vocês entre 83, 84 até 86. O programa não alavancou, tanto que se você pesquisar em internet, você não acha gravação do programa Barros de Alencar. Mas quem lembra, né? Tanto que o que acontece? Escutava Thriller no programa do Chacrinha e... Como a outra música do Fantástico lá, do Michael Jackson, tocava no programa Barros de Alencar, porque era diferente. Eu esqueci o nome da música do Michael Jackson, né? Então a gente escutava Evaldo Braga, escutava... Putz, o Gog sampleou. Não, do primeiro disco. Mas assim, então começou como uma contracultura, que era diferente. E realmente, no Brasil era muito difícil. E para quem era aqui da Zona Leste, né, para cá era mais difícil ainda. Tanto que a gente aprendeu a falar, vou para o centro. Quando a gente fala vou para o centro, é ir para São Paulo.
Mas assim, tem muita história, tem muita coisa, dá para pesquisar coisa pra caramba, né? A gente falando de break, os power move, é coisa que foi desenvolvido. Uns falam que foi em parte do México, outros falam que não, que foi com o pessoal de El Salvador, outros falam que não, que foi com um brasileiro que foi para lá rodar, que dançava capoeira. Então é muito complexo. Mas no Brasil, sim, a gente tinha muita dificuldade, tem até hoje, né? E não parece. Mudando na cronologia que o Acme fez, hoje é tudo muito rápido. E eu vi uma entrevista hoje no Instagram, na hora do almoço, eu trabalho com engenharia de manutenção, né? Na hora do almoço eu estou lá tranquilo, fuçando no Instagram. Eu vi uma parada do DJ RM falando, pô, a dificuldade que era para participar de um campeonato de DJs. Vai ter o hip hop DJ, porque o DMC era muito mais difícil, era 500 DJs se inscrevendo. Aí o colega não, o Edinho veio falar comigo, né, que está na cultura. Vamos fazer um campeonato de DJ. Aí eu fui atrás dos caras. Os caras falaram, a gente não consegue fazer em São Paulo. Pô, por quê? Mas tem muito DJ? Falou, tem muito DJ, mas tem DJ? Tem gente que tem o conhecimento da técnica, de como os artifícios que o DJ usa para manipular e modificar a música? Não tem. Então acabou, hip hop DJ acabou por falta de patrocínio e de gente para participar. Um outro campeonato de DJ que era muito bom pra caramba também, que ele veio na simulação de batalha de DJ, como a de MC, era o Soco na Gangrena. Também não tem, porque não tem gente para participar. O pessoal não quer. Não vou participar de campeonato, não, vou tocar na festa. Então a mídia dá essa mudança, mas aí tira aquele negócio da história. Para mim fazer isso, eu tenho que aprender isso. E como que isso começou? Isso é importante. Isso é importante. E hoje sim, a gente... é difícil acompanhar a evolução? Mas tem que ir. Você tem que correr atrás. Você tem que correr atrás. Voltando para o meu universo DJ Koko Shimokita. Quem puder pesquisar, depois pesquisa. É um japonesinho de 1,5 m, 60 anos, cego de um olho. O que ele faz com 2 compactos e no toca-disco, não se faz com MPC, uma controladora, com 2 controladoras e 3 controladoras junto. Mas ele usa o que vem lá para trás. E ele faz o antigo no moderno. Ano passado ele teve no Brasil. Ele é zica. E assim, o brasileiro ele é muito valorizado lá fora. A música mais valorizada no mundo, que não está no mainstream, é a música brasileira. A música brasileira. Ela tem um valor lá fora gigantesco. No meados do ano 2000, a Akai, ela tinha as MPC, ela tinha 1 ou 2 modelos. E com o advento de gravar música em computador, a rapaziada foi se virando. E alguns engenheiros descobriram alguns DJs, principalmente no Rio de Janeiro, e pegou essa rapaziada, como é que vocês conseguem produzir isso só com isso? Pegou essa rapaziada, levou para os Estados Unidos, levou para a Inglaterra, que é a sede da engenharia deles. Hoje você tem MPC, MPD, que custa $100. Eu não sou da produção de MPC, mas uma MPC nos anos 90 dava para comprar um carro zero, de 90 pau. Quem tinha? Isso lá nos anos 80, no Brasil, os primeiros rap eram gravados só pelo DJ Cuca, porque só ele tinha um teclado que sampleava, no Brasil inteiro. Então era tudo muito difícil. Em 96, 97, a gente juntava os grupos de rap, juntava todo mundo para tentar juntar grana, para cada um gravar uma música, para pôr uma coletânea, para tentar alguém estourar. Quanto custava isso? Um carro zero. Hoje o cara reclama de falar que o MC cobrou 100 conto no beat, mas 50 conto para pôr voz. Por quê? Porque tem bastante, mas tem qualidade? Não. Lá atrás era muito mais difícil. Mas assim, coisas que é importante vocês pesquisar para poder saber como que o hip hop chegou no Brasil. A novela foi na Globo. O programa Barros de Alencar e os bailes blacks de São Paulo. Qualquer MC que tem 40 anos ou mais, ele nasceu dentro de um baile black. Ou foi da Cascata, ou foi da Chic Show, ou foi da Zimbábue, ou foi da Black Mad.
Sem falar nas pequenas, né? Galote, Supersom 2000, Cashbox Paulista, que tem muito. Mas é onde se começava. Por que começava desse jeito? Porque foi como o hip hop chegou pra gente, por causa das lojas de disco e esses 2 programas. Não tinha outro lugar para você pesquisar. O pessoal fala muito dos Gêmeos. Pô, os caras é bom pra caramba, não sei o quê. Eles construíram outro universo na vida deles, mas eles levaram isso muito a sério. Mas realmente eles tiveram recursos para pegar uma grana, uma passagem de avião e ir até Nova York passar a semana lá. Mano, nós não conseguimos passar 3 dias no estúdio. Ó, não vou trampar, vou ficar 3 dias sem fazer nada porque eu vou pro estúdio. Que jeito? Como é que eu faço isso? Hoje consegue-se. Mas nos anos Hoje 80... um history você posta... Nos anos 80 não tinha. Era muito sangue. E o brasileiro ele vai muito à frente disso, né? Ele pode ser muito melhor que isso. Até 99, o segundo melhor hip hop do mundo era brasileiro. Dos anos 2000 para cá, ele não está nem em sexto. Em decadência total. Mas por quê? Porque a internet deixa tudo muito rápido e fácil. Quem sabe aproveitar isso, vai lá para cima. Você vê em tudo. A Pioneer domina tudo que é ligado a equipamento para DJ. Ah, mas o meu mixer não é da Pioneer, é da Native. É Vestax, é Numark. Tá, mas a Pioneer comprou. É dela. Ah, mas o meu toca-disco é o melhor do mundo, que é a Technics. Tá, é Matsushita. Quem que é dono? É a Pioneer. Né? E outros exemplos, né? O pessoal do break sabe muito disso, né? Tinha muito... Metade dos anos 90, começo dos anos 2000, os oriental começou a ir muito para Nova York. Vai rachar com os caras agora? Os caras evoluem 10 em 1. Mas o brasileiro ele tinha essa evolução por dedicação. Exemplo aqui, ó, ganhou o Mundial. Quantos mais? E quantos hoje conseguem ter a qualidade, o nível para estar lá na frente? Porque para a gente é difícil. Mas, na minha opinião, a internet deixou preguiçosa. Eu não acho que banalizou, eu acho que deixou preguiçoso. Sim, e como fazer isso ser rentável para que você consiga sobreviver do que realmente você sabe fazer? É. Entendi, mas tem isso também. Mas a gente tem que buscar bons exemplos, né? Eu gosto muito da trajetória do Emicida. Ele, em 10 anos, conseguiu fazer o que os outros grupos que tá para trás 20 anos, 30 anos, não conseguiu. Ele começou do zero e ele tem perdão da palavra, uma produtora. Lá é tudo organizado e é muito louco. Né? Eles conseguem atingir vários públicos, mas é um crédito deles. É fácil fazer? Não. Mas ele também começou na mesma pegadinha. Gravar fitinha e ficar, me ajuda aí, escuta aí. Não. Tem muito essa ilusão. Eu vou estourar no TikTok, eu vou estourar no Instagram, eu vou estourar em alguma maneira. Mas isso é muito difícil. E volume não é qualidade, né? Nossa, isso aqui... Ah, não, demorou. Eu vou tentar ser objetivo, mano. Às vezes eu falo muito. Mas, irmão, como que é seu nome, perdão? Eu cheguei atrasado aqui, caí de paraquedas, certo, Emerson? Meu nome é Matheus. Quem me conhece aí, meu fogo é Chewbacca aí do skate, mal criado no rap e pá. E, assim, eu conheci o rap no começo da minha adolescência. Antes disso, eu gostava de rock e pá, andando de skate. E com o tempo eu entrei na cultura também. O Arena, assim, eu sempre vi a batalha, sempre admirei Coel, HJ, sempre achei os caras
Depois, quando eu entrei na cultura, a primeira coisa que eu fiz foi tentar me informar, buscar a origem do hip hop, da onde veio, como começou. Aí eu vi a importância do DJ, aí eu descobri o que era 4 elementos, descobri que o quinto é o conhecimento, que é o mais, não o mais importante, mas é muito necessário. E, tipo, fui me desenvolvendo, tipo, batendo a cabeça na parede para aprender, tipo, me adentrar na cultura de fato e respirar a cultura, tá ligado? Tipo, pichei, fiz vários bagulho, mas me encontrei no rap. E hoje em dia, eu tenho o maior orgulho da escola de hip hop que eu cresci aqui em Mogi, aqui na Matriz, aqui no Arena, no Cívico, andando de skate, porque é uns caras, se você vê o lado bom, igual o parceiro falou, você tem que saber se espelhar no que é bom. Você vê no lado bom, é poucos lugares no Brasil que tem os caras assim, tá ligado? Que é uma escola de rap de fato, de hip hop, que o cara ele aprende tudo, que se ele quiser, mano. Se ele quiser. Acho que a questão real é essa, tá ligado? Basta querer. Fácil nunca vai ser, mano. Ainda mais para nós que é pobre e louco. É isso que eu quis dizer, né? Hoje você tem muito mais recurso, facilidade de buscar o conhecimento, mas a dedicação tem que ser a mesma dos anos 80. Né? Acho que até o que ele estava dizendo aqui agora, tipo, acho que acontece isso muito com a galera mais nova. Até mesmo com você mesmo, tá ligado? Tipo, eu estudei o hip hop, como ele estava dizendo, mas ainda assim não estudou o que a gente tem. Tipo assim, pô, não é querendo tirar. Foi perguntar quem é o criador, tá ligado? Eu acho que o estudo ele tem que vir a partir da onde a gente da onde a gente é, tá ligado? Pô, não saber quem é o criador, eu acho que ainda é um problema para a galera da cultura da nossa cidade. Porque a galera da nossa cidade, tipo, mano, ele rima pra caramba. Esse moleque aqui tá embaçado nas rimas, já vi muitas vezes. Só que aí a galera fica muito bom no seu segmento, isso é importante, porém não sabe quem é o Galo, não sabe quem é o Bozer, e não é que você precisa babar ninguém, não é isso. Mas acho que é muito importante a gente saber quem veio antes da gente, pra gente saber pra onde a gente quer ir. Porque esses caras meio que, tipo, mano, pavimentou a nossa cidade e pra galera da cultura, é ruim, é bom. Mano, mas os caras estão fazendo. Tá acontecendo. Porque esse espaço aqui mesmo da Casa Hip Hop, quando eu vim aqui, meu primeiro professor, vamos dizer aqui, foi o Jeff. E eu olhei assim, mano, que bagulho é esse aí? Eu dançava, tipo, um estilo, eu ficava meio assim, pá. Não, vou adentrar. Aí eu comecei a conhecer os caras, e aí eu vim em uma reunião aqui, que teve a reunião do hip hop, como que era o... Oi? Não, antes do Fórum Hip Hop. Isso já era do coletivo, junto com a Associação Hip Hop. Mano, eu vinha direto. E às vezes a galera fica com medo de colar nessas reuniões. Pô, é muito importante. Porque eu aprendi muito mais para além das aulas colando nessas reuniões. Porque muitas vezes eu dançava um estilo que a galera não gostava. Talvez também não goste hoje ainda, porém, eu coloquei o respeito do que eu faço, tá ligado? Porque às vezes que a galera não faz. E os caras, tipo, conheciam o criador, a história do criador, a história do Favela, direto Favela falava o bolão, nós trocava. E hoje, não, esse moleque aqui é correria, independentemente do gosto de cada um. É exatamente esse lugar que eu quero falar, acho que pra todo mundo aqui, pra, tipo, pros menores que tá dançando, pras minas que tá rimando, saber quem veio antes. Mano, a partir disso, mano, esquece. Esquece. Pô. Tem uma parada muito, muito bacana, assim, também, que eu dei uma pesquisada, e sobre o break, assim, que eu acho muito interessante, é que o break, assim, ele começou antes mesmo do hip hop. Aqui no Brasil, ele chegou antes mesmo do hip hop como um todo, através dos bailes de funk, né? Funk soul. Inclusive, quem tava falando isso pra mim era um membro do funk soul. Funk Cia, na verdade, né? Que é o Billy. Billy. Pô, e Jundiapé Benz, igual eu agora, tá morando lá, dei sorte. E, inclusive, ele não pôde estar aqui hoje, mas ele ia vir também. E, assim, cara, eu queria entender mais ainda, mas porque isso é muito interessante. Tipo, basicamente, você já fazia uma coisa, que é o break, sem antes mesmo saber que aquilo, pô, já tinha um nome, já tinha uma parada. E como é que foi tudo isso, assim? Tipo, como é que vocês interpretaram e falaram, mano, vou fazer essa parada aí agora? E aí, galera, boa noite, beleza? É legal a gente entender desse bate-papo
como nós fazíamos antigamente, né? Que a gente nos conheceu assim, trocando uma ideia, né? Sentado na calçada, muito dos bailes. Eu começo pelos bailes que, como ele falou, um dos primeiros eventos que eu fui sem ser convidado, mas fiquei sabendo, como o Acme falou, foi na escola da Avenida Brasil. Tava todos os elementos lá. Então, a gente meio que parece que tinha um pensamento, sabe, espiritual, que é isso, né? E falando sobre dança, desses momentos que eu comecei aqui, tipo, eu sou de influência de família de músicos, meus pais são músicos, eu tive a minha referência também na capoeira, a partir da capoeira com Kung Fu também, e no meu bairro, primeiro, né? A partir do meu bairro, das regiões do meu município ali, e eu comecei a me deparar que existiam as pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu fazia, mas não eram as mesmas coisas. Daí eu falei, pô, peraí, são diferentes, né? Mas são as coisas legais. E aí a gente ouvia falar do Bosque, ouvia falar do Vila Joia, né? Eu ouvia falar do Santa Teresa, Avenida Brasil, desses lugares que os caras estavam. E aí, simplesmente, o que eu digo também hoje, falando sobre tecnologia e das gerações, a gente não tinha ninguém que batia na porta da gente para falar, vai ter, e está acontecendo. Né? As festas, elas já aconteciam mesmo, já tinha esses acontecimentos. E a gente se dispunha a estar indo lá. E é como o Rogério falou, e a gente sabe que, às vezes, a gente novo, a gente não quer ficar escutando nada, né? Não quer nem ficar falando nada. Pô, o que esses caras estão falando? O que está acontecendo? Eu quero ir lá dançar, quero lá ver o cara que está fazendo grafite, o outro que está, né? Enfim. E as informações, elas chegavam dessa maneira para a gente, que era fanzine, era lambi-lambi, né? Não tinha essa coisa de, pô, às vezes pegava, era o flyer, às vezes alguém pegava um jornal que eu não conseguia comprar, e aí eu ia ler depois, porque a pessoa ia jogar, falou, não joga não, me dá aqui que eu quero ler essa notícia, né? E as rádios foram muito influência também, a Zimbábue, a Cascatas, a Black Mad, a Chic Show. Então, as equipes de bailes foram muito nessa questão mesmo, né? Então, aí eu falei, pô, peraí, qual que é o meu lugar também, tipo, de rebeldia, de chegar e me mostrar, ou mostrar aquilo que eu tenho capacidade, ou desenvolver a minha capacidade. É indo nas festas. De repente, nem sendo convidado. Ia na festa de bicão mesmo, a festa estava rolando, eu entrava, não era? Não me convidava, eu ia para a festa, e aí a gente criava um nome de uma pessoa que não existia na festa, até saiu o nome. Ah, é o João? Não, é o Roberto. Pô, o Roberto eu conheço, aí porque estava tocando uma música legal, que era de hip hop, era rap, né? E aí, falando mais agora com conhecimento sobre o soul, ele começou exatamente em cima tudo do Soul Train. O que foi o Soul Train? Foi um programa que é o programa que trouxe os cantores, James Brown, Michael Jackson, né, que era o Jackson 5, a Aretha Franklin, né, Stevie Wonder, que é o Don Cornelius, ele criou esse programa que ele já tinha a sua maneira de lidar e ele coordenou isso, e ele trouxe os dançarinos para fazer as danças que eram as danças sociais, que hoje a gente fala que são as danças que não são ensinadas nas academias, que são as danças dos bailes, dos clubes, que são essas danças sociais, que veio em cima do soul, né, do blues, do funk, do jazz, e aí, nessa evolução das músicas, eles também faziam as danças, que eram os passos. Então, o Soul Train foi um dos programas que mais reverberou, ainda reverbera o estilo de dança. E lá também existia os dançarinos de locking, de popping, que eram os estilos de dança, breaking, hip hop dance, de acordo com a música. Então, a música ela tem uma importância muito grande dentro da geração dos estilos. Então, lá, quando os caras criaram esses estilos de dança, o primeiro estilo de dança se chama locking, através do grupo The Lockers, que o único membro hoje que está vivo, dois que estão vivos é o Scooby-Doo, que eu fiz aula com eles em Paris, e o outro, quando eu disputei o campeonato, que eu fui para a Argentina e depois fui para a China, que é o Tony Gogo, que foi exatamente, por coincidência, isso que o criador falou. Ele morou no Japão, e ali ele casou com a japonesa e tem 2 filhos que se chamam Tony Gogo, e ali ele levou. Então, os norte-americanos foram totalmente comprados para morar no Japão e começaram, na Coreia, a trabalhar
aquilo. Então, as nossas histórias, como eles falaram, são coincidentes mesmo, quase iguais. Então, tipo, muitas vezes a galera estava saindo para trabalhar 4 horas da manhã, a gente estava voltando, porque a gente saía e vamos ali para o centro, que é o centro da onde? O centro de São Paulo. Aí eu encontrava o Acme Menino das Batalhas, das rimas onde saiu o Kamal, onde saiu a Academia Brasileira de Rimas, que é o Max B.O. Quando ele estava vindo lá, eu estava vindo de outra festa, que era América Grafite, né, que era ali onde que é o DJ Tel Werneck, né, que, por incrível que pareça, eu encontrei ele no dia 23, na exposição do hip hop, porque hoje é a internet que colocou e todo mundo está falando que é hip hop. Mas a moda é isso. E é legal ter a moda para saber que chegou. Mas como essa moda chegou e quem construiu essa moda e como vivenciou essa essência dessa moda. Entendeu? Que hoje não é mais a moda, hoje são estilos de vidas, né? Que é o lifestyle, outros estão começando a se entender para qual caminho que vai ir. Então é muito importante isso. Até porque isso estão sendo debatido diariamente entre as gerações que estão começando, principalmente, né, na dança, porque cada qual é como a gente está colocando no nosso bate-papo aqui. Pô, será que eu conheço um pouco mais do DJ? Então eu ia para saber que o DJ sempre tocava, das formas, quais os discos que ele tocava, e os b-boys, os dançarinos já vinham já com as suas próprias músicas antigamente. Então a gente já curtia o Soul Train, a gente já curtia Isaac Hayes, né? Já tinha o Afrika Bambaataa, né, que é o Soul Sonic Force, né? E aí depois tinha Just Began, que aí foi em cima dos filmes, do Apache, que é onde tinha os filmes que já existiam os dançarinos. Então a gente já se reinventava, inventando algo que a gente não tinha recurso para poder fazer realmente dançando no papelão, né? E aí veio a moda de falar, peraí, são street dancers. Por quê? O street dancer lá é uma linguagem periférica. Então, você é street dancer, mas não porque, ou streetwear, porque você anda no estilo. E a gente já queria ter isso aqui também. Então, o street dancer ou streetwear era uma moda que eles trouxeram dentro da característica. Então, a cultura, como movimento contra a cultura politizado, foi isso, a rebeldia de mostrar que, pô, agora a gente tem um tênis que dá para dançar. Legal. Fizeram com que a Adidas fizesse ser Adidas, porque o Run DMC cantou My Adidas e a Adidas explodiu. Contra a cultura. Os B-Boys dançaram com o agasalho da Puma, fazendo no filme do Beat Street, né? O Rocksteady Crew, que é uma gangue, a outra era New York City Breaks, dançaram de Puma. Tanto é que os vermelhos dançaram de Puma, mas eles falavam, peraí, aí a Puma explodiu. Mas a Rocksteady, ali foi um racha de verdade no filme, não foi de brincadeira. Foi um contrato, né, deles. Eles, mano, a gente vai rachar, a gente não vai pra fazer cena de filme. Era uma coisa séria. E aí depois teve isso. Sim, tinha a Lisa One, né? Então, e tanto é que teve censura de fazer moinho com a mão no saco, que não podia colocar a mão no saco, então a televisão cortou, porque era um movimento aqui. Entendeu? Tinha gesto de fazer gesto, como tinha. Então, assim, o Soul Train foi uma das vertentes que depois a gente começou a entender. Né? Hoje eu faço parte de uma das companhias que a gente começou a estudar isso também, trouxe muito importante, que é o Discípulos do Ritmo. E a gente também fez com que os pioneiros e os criadores tivessem acesso através da dança vindo para cá. Mas as coincidências de que nós estamos falando, elas estão relacionadas, e isso é muito importante para que vocês também possam ter a história de vocês e criar a versão de vocês em cima disso. Porque ela não vai mudar, ela veio o que veio primeiro, isso é fato, é relato, e isso vai ter que ter a continuidade dentro do que vocês hoje estão absorvendo e também fazendo com que isso ramifique, entendeu? Então, Soul era isso mesmo. Aí, as primeiras crew que vieram primeiro era a Funkcia, né, que hoje, atualmente, eu trabalho com o Nelson Triunfo. O Nelson Triunfo é um dos cantores e também hoje dançarino. Aí o Billy era parte da Funkcia. O Def Paul, que no qual hoje ele é meu ministro, que eu faço parte, que eu recebi a certificação do Bambaataa como Azulu, mas não foi por conta dessa história do glamour, toda essa babação, não, porque da coisa de que eu vim lá desde o tempo que eu nunca parei de fazer o que eu sempre gostei de fazer, o que eu estou fazendo. De 84, de conhecer em 1995 e até hoje continuar com a dança. E nada foi muito fácil, porque foi sempre dedicação e sempre estudando, tendo uma flexibilidade, com humildade, respeito, encarando como pode levar isso à frente, com a dança, estando nos eventos, mesmo sem ser convidado, seja no grafite, DJ, MC, entre outros. E é uma satisfação, porque
a gente teve a nossa oportunidade como Logistic Breaks para dançar, através que o Lucas conseguiu fechar, né? E ainda foi tipo meio Bom, deu bom. um puxão de orelha no site, né? Você está fazendo um evento de 4 elementos, mas não tem um break? Aí ele colocou Que break, pô, nada né? a ver. Então a gente fez lá. E o importante é assim, é valorizar. Então eu conheci meu bairro primeiro, meu município, para depois saber estar preparado para chegar e sair em São Paulo. Porque São Paulo a galera não vai dizer que é seu amigo. Né? E não fala. Então os pontos. Então, esses pontos que existem, e aconteceu os encontros, né, em Santa Cruz, eu já passei por lá também, entre outros eventos de batalhas de MC, né? E também na 24, onde está a exposição, né? Cadão José, onde tem a galeria, a São Bento voltou, né? Mas a gente fazia nossos encontros. Então, o que tinha lá, a gente faz os nossos encontros aqui, né? Então, tanto é que eu fui dançar, uma história engraçada, para finalizar, dentro da Estação Estudantes. Entrou, o Piau é um dos parceiros também. Só que aí eu entrei esperando os caras para dançar, porque eu podia dançar. Eu achei que ali era porque eu dançava na São Bento, eu tinha que dançar na Estudantes também. Só que é lá na parte de baixo. Só que os caras me colocou para correr, mas não consegui correr, velho. Aí ele me pegou, me colocou lá, naquele, tem uma gradinha que parece um... Aí eu fiquei preso ali. Daí o cara falou, mas você é maluco, velho? Você tá dançando aqui onde tem a passagem dos caras. Eu falei, não, eu sou dançarino, cara, de rua, tô fazendo minha arte, meu trabalho, eu tô me expressando através disso. Você já foi na estação do São Bento? Os caras fazem o mesmo lá. Falou, não, mas lá é um outro formato. Então, na minha cabeça, achava que podia fazer aquilo, a mesma coisa. Mas daí ele falou, não, vou te liberar então, porque eu vi que você é maluco. Eu falei, você é um maluco, mas você vai viver daqui um tempo, não só continuando, não só dançando, mas pegando o trem aqui. Aí passasse o tempo, aí eu, agora depois mais estruturado, nessa mesma caminhada, falou, você lembra de mim? Eu não parei. Isso era 1996. Ele falou, caramba, tá ainda até agora? Falou, é. E aí hoje tem esses outros surgimentos que estão aí pela cidade e pessoas que a gente fez e faz com que elas venham somar. Ele falou que bacana, então tem a Casa do Hip Hop, tem uns projetos. Então é isso, acredite que essa é o caminho. Mas a gente tem que viver a nossa realidade, que não é tão simples assim também, beleza? Pois é. E seria legal assim, se acontecesse aqui também em Mogi, em Estudantes, Suzana, em Alto Tietê, enfim, em toda a região. E para quem, de repente, está ouvindo o filme, tá ouvindo a gente falar Beat Street e não está entendendo, pergunta pro Piau, que ele sabe as falas em 4 línguas diferentes, tá? Ele já assiste o filme todo dia do horário de almoço, não tem problema. Não sei. Beat Street chama Loucuras do Ritmos, tá? E hip é quadril, hip hop, saltar. Hip hop. Aí, ó. Pegou, né? Vou puxar um. Ô, Sati, eu queria só pegar um gancho, Tá. porque você fez uma pergunta usando 2 frases. Soul, funk. A música é soul. Funk não é música. Funk é estilo. Porque o soul que a gente conhece mais novo, ele veio do rhythm and blues. Porque o negro, ele gravava a música em 2 estilos. Ou para dançar, ou para amar. Um lado era lenta, que era o blues. O outro lado era o ritmo, que era para dançar. Então, tudo virou rhythm and blues. No caso, virou soul, porque sempre falou da alma. Quando veio a palavra funk, ela veio como um pejorativo, para denegrir a música negra, que eles diziam que falava demais. Então, se eu pegar uma música que é considerada funk, de 1973, Le Freak, Chic, ou eu pegar um funk Mandelão de agora, os dois realmente são estilo funk, porque os dois, a letra é pejorativa, mas o ritmo é soul. Por quê? É o ritmo negro em compasso de 8 com 4 tempos. Oh, mas Le Freak não é funk proibidão, não. Eu falei, pega a letra, traduz a letra. O nome da música fala Le Freak. É uma gíria, que nada mais é que quer dizer o quê? Nossa, Le Freak. O que é? Tá? Mas quando a gente fala funk, não existe música funk. Funk é estilo. Se você for agressivo, for direto e explícito, é um funk. Isso, é. O James Brown, quando começou a mudar o rhythm and blues no soul e começar a falar muito de sexo, muito de rolê de mulherada, começaram a
usaram a palavra funk para denegrir, né? Isso vai mais longe, mas é assim, funk não é música. Um outro exemplo, só para a gente comparar, para encerrar, é igual a gente falar, vou escutar um pagode. Pagode não é música, pagode é festa. Então, resumindo, música negra que todo mundo está dançando e curtindo é funk. Pode ser soul, pode ser rhythm and blues, pode ser o próprio samba. Só que no samba a gente não fala, vou escutar um pagode. Não, eu vou no pagode escutar um samba. Porque pagode não é música, o samba é música. Boa? Show, sempre aulas. Eu vou puxar uma parada aqui bem interessante também, já mudando um pouco até o cenário, assim, mas que é muito importante e às vezes passa desapercebido pra gente. É muito bom a gente ver, principalmente, uma cena muito grande aqui, dentro da casa do hip hop, fora também, uma cena muito grande de mulheres participando disso tudo. E, inclusive, a gente tem aqui a participação da Sara, da Peste, da JL aqui também. E, assim, eu gostaria de trazer essa conversa, esse lado um pouquinho pra cá, pra gente também trazer essa visão, que às vezes a gente não tá se ligando, tá ligado? Tipo assim, não é uma questão de cotas, eu penso disso, não é uma questão de cotas. É a mesma parada, tá ligado? Só que, tipo assim, ao meu ver, obviamente, inclusive, pô, gostaria muito que vocês explicassem pra gente, falassem pra gente entender melhor. Porque o hip hop ele já era uma luta muito grande contra o sistema, desse lance de contracultura. Só que mulher dentro do hip hop era tipo assim, eram duas barreiras a mais que vocês tinham que pular. E até hoje pulam. Não posso falar que não, hoje em dia tá mais fácil. Não, muito pelo contrário. Tá ligado? Hoje, vocês, mulheres, começaram a mostrar mais o que a gente não via. É a mesma parada quando a gente fala sobre racismo. Nossa, o número de racismo aumentou. Não, agora as pessoas estão vendo o que está acontecendo. Agora tá nessa parada. Um adendo sobre isso, assim, o que eles veem tão como importância é isso, porque a mulher é a que tem como gerar e colocar. Então, isso é muito importante. Lá, as queens das Zulus são... E a Black Panthers. Então, só para vocês dizerem como é que são as importâncias das mulheres. Só que isso aqui depende de como a educação chega como disciplina, culturalmente. Então, isso tem que ser muito sensível em relação. Mas é mais ou menos por aí. Oi, gente, boa noite. Então, eu tenho um jeito de falar sobre isso que vai caminhar pela minha história, né, como os irmãos chegaram aqui. E, para falar sobre isso, eu preciso dizer de onde eu vim. Eu sou uma pessoa que eu não sou nascida em Mogi, né? Eu sou lá da zona norte de São Paulo, do bairro do Jaçanã. E eu cresci numa tríade, né, que era Jardim Brasil, Edu Chaves, e o Jaçanã lá, a gente fala que o Jaçanã é Jova Rural, é Jardim Hebron, então tem um pouco disso, né? E quando eu conheci o hip hop, eu tinha 11 anos, e foi no momento que eu ganhei uma fita cassete daquele, eu não sei se vocês, quem é mais antigo talvez saiba, era Dinamite 15 anos. Porque, neste momento, eu ainda era uma pessoa que estava inserida dentro da igreja, né? Então, nesse momento, era muito difícil conseguir seguir um ritmo, um estilo do meu território, sendo que eu tinha esse atravessamento religioso que dizia que era uma coisa errada, né? Então, ali naquela comunidade, naquele território que eu transitava, eu fui entendendo e conhecendo o movimento a partir das vivências que eu tinha, né, com as pessoas e tudo mais. Eu tenho 39 anos, então, nesse momento, eu tinha mais ou menos aí uns 15 anos, que foi quando eu saí da igreja. E eu acho interessante pontuar, porque eu também conheci o hip-hop na igreja, né? E hoje em dia, está muito mais aflorado isso. Então, naquele tempo, mano, a gente não sabia de Pantera Negra, a gente sabia de nada, sacou? Hoje em dia, a gente pouco sabe também, porque essa onda de movimento, de feminino, de que nós podemos, que nós temos voz, é uma coisa muito recente, velho.
Olhar para trás, pensar que, por exemplo, o Dinadi, que eu não tenho uma referência internacional. Eu falo de lá, de onde eu vivi. E o que chegava muito, além dos manos, entre Sabotagem, Racionais, SNJ, SP Funk, tinha muitas bandas que estavam acontecendo ali nos anos 2000. E quando eu olhava para procurar essas mulheres, né, que falavam de rap, eu só consigo lembrar assim do SNJ, que foi... não, tinha a Camila CDD também, que era uma mana que também chegava muito forte naquele momento ali com MV Bill. E quando eu olho para o movimento hip-hop nacional, que eu acho que eu me desperto, eu começo a entender um pouco desse lugar que eu encontro um pertencimento, né? Porque nos outros lugares não tinha como, assim... a gente não se sentia parte, né? Mesmo no pagode, tinha muitos movimentos lá no Jaçanã, na Zona Norte. E eu também tinha um atravessamento que eu não podia sair, né? Mulher não pode ir nesses lugares, mulher não pode ir curtir um rolê, a gente não tem as mesmas liberdades. E até cantar rap, até se vestir como o movimento segue, né? É um lugar que também leva a gente para muitos atravessamentos e muitas violências. Bom, eu não sei, mas o que eu posso falar, eu acho que vou passar um pouco, a gente vai trocando, pode ser? Porque é isso. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Acho que eu vou seguir a mesma linha ali da Sara, contando um pouquinho sobre a minha história também. Para quem não sabe, eu moro no Taboão do Paraty. Eu nasci em Santa Isabel, uma cidade pequena aí, e mudei para cá com mais ou menos 6 anos. Taboão do Paraty é um bairro bem rural de Mogi das Cruzes, então a informação da cena de Mogi não chegava lá e até hoje não chega. É bem difícil a questão da cultura de Mogi, enfim. E antes de falar sobre a questão da mulher no hip-hop, eu acho interessante falar sobre a questão do hip-hop ser um chamado de uma forma geral. Então, quando eu me encontrei por a questão de identificação. A gente se identifica muito com o que a gente está ouvindo, com o que a gente está vivendo e vendo em uma letra, em um grafite, em uma dança, essa questão de arte mesmo. Então, eu lembro que eu comecei a escutar Ao Cubo. Naquela sala foi uma parada que, tipo assim, eu tinha, sei lá, 10, 9 anos. Quando eu escutei, foi uma parada que estava relatando o que eu estava vivendo dentro de casa. E mesmo muito longe, eu falei assim, mano, isso aqui, eu me identifico com isso aqui, essa pessoa está falando aqui o que eu estou vivendo, e eu me senti parte de algo. Foi o primeiro contato assim, com o rap, com a cultura. Eu me senti parte de alguma coisa. E eu também tive uma vivência cristã, também participei da igreja, então foi algo que privou também muito da gente levar isso para a roda. Era algo que eu gostava, e quando eu levava isso para dentro dessa conversa, era tesourado, né? Não era bem aceito, não era bem visto. Então eu tenho 19 anos, saí da igreja, eu acredito que com 15 também, uma coincidência. E comecei a frequentar mais o centro de Mogi. Fica muito distante lá, né, onde eu moro, a gente acaba indo por cidades mais próximas. Comecei a frequentar o centro de Mogi, foi onde eu comecei a apresentar mais. Eu sempre escrevi poesias, era uma maneira de se expressar, então me expressava com poesias, com textos. Então, quando eu vim para cá, eu conheci a Casa do Hip Hop, comecei a expor a minha arte aqui, e aí eu conheci a galera, conheci a Pet, conheci o Max, Flow Kalil, referência aí também. E, para mim, além de ser muito difícil a questão do contato, por estar em um lugar muito longe, também teve a barreira de ser mulher na cultura. Eu lembro que a primeira aula que eu tive aqui de MC só tinha eu, de mulher. Hoje, graças a Deus, isso está mudando muito. Mas só tinha eu aqui como MC mulher. Não falando que a cena de Mogi não tenha mulheres, mas a gente vê ainda que pode melhorar muito, né? Com certeza. E aí, não tem como falar também dessa minha carreira, que está, inclusive, muito no início de MC, sem falar da Peste também, porque ela fazia DJ, né? A Mala fazia DJ,
E eu lembro que era como até hoje, era DJ, primeiro oficina de DJ, depois era oficina de MC. E eu sempre ficava na minha, pum, pá, e um dia eu vi a Má. Eu falo pra ela que se eu não tivesse tido esse contato com ela, hoje eu não seria JL. Porque eu teria desistido. É muito importante a gente ter aonde se apoiar, uma referência, tá ligado? Tipo assim, uma força feminina. Isso é de extrema importância, mano. Gritando pela mesma coisa que você grita, falando a mesma coisa que você fala na mesma língua. Isso é de extrema importância. Eu vi ela e falei assim, tudo bem? Boa noite. E aí eu fui correr atrás dessa amizade pra gente correr junto, mano. E graças a Deus a gente tá hoje com uma parceria aí, com vários projetos no coletivo, enfim, com vários projetos pessoais que falam sobre isso, sobre a força feminina. E falam sobre a força feminina porque no começo você acha que por você ter muita referência de rapper masculino, você tem que ser muito incisiva, e você tem que ser muito pé no chão, e você tem que você tira o seu lado feminino. E a gente pode falar das mesmas coisas, da mesma forma, do nosso jeito. Isso a gente tem descoberto de um tempo para cá. A gente tem ocupado mais esse espaço de feminilidade, de ser sexy também, de uma outra forma, tá ligado? Falar da nossa letra, do que a gente vive, do que a gente acredita, de uma outra forma. E a gente pode fazer isso sim, e se a gente fazer isso, não quer dizer que a gente está sendo vulgar ou algo do tipo, que é o lugar que, infelizmente, as pessoas nos colocam, tá ligado? A gente tem um som chamado As Cachorras da Cena, porque é basicamente isso. Os caras colocam a gente nesse lugar, dessa forma pejorativa, pela forma que a gente se veste em alguns rolês, pela forma que a gente fala até. E a gente, com essa estética, a gente tenta passar de uma forma mais empoderada, tá ligado? E contar brevemente aqui um relato. A gente recentemente foi convidado para o Sarau fazer um evento em Jundiapeba. E só aumenta assim, o meu posicionamento de como é importante cada vez mais as mulheres elas tomarem esse posto no break, no grafite, MC, sendo DJ também. A gente fez a apresentação lá e, no fim da apresentação, muitas meninas vieram falar que foi muito bom ter assistido o show. E, enfim, a gente ouve muitos relatos de poxa, eu me inspiro em vocês e tudo mais. Não que a gente tenha uma história muito grande, mas é o que vocês falaram, a gente está construindo isso e as crianças elas estão vendo isso, e mais as meninas pretas estão vendo isso, mano. Isso vai ser... A questão do hip-hop é conexão de gerações, então isso vai formar um legado e eles vão lembrar disso para sempre. Isso é de extrema importância, na minha opinião, pelo menos. Quer falar? Pode ser. Eu fico emocionada, você é louco, porque o bagulho é isso, mano, uma coisa que puxa a outra, né? Tipo assim, a gente vem de lugares totalmente diferentes. A minha realidade, ela é uma exceção à regra, tá ligado? Eu sempre tive contato com a cultura, tipo, dentro da minha casa, esses monstros, eu tive o privilégio de conhecer muito cedo, tá ligado? E mesmo assim, tá ligado? Tipo, a primeira referência de rap feminino que eu tive foram com pessoas reais, tá ligado? Com as lavadeiras, mano, que, tipo assim, é muito louco você ver isso quando você é criança, porque muda totalmente a forma que você vê as possibilidades, tá ligado? E aí, mano, puxando até para um outro lado, tipo assim, por estar tão inserida dentro da cultura, ao mesmo tempo de ser nova, eu conseguia ver claramente, mano, como, tipo assim, as mulheres se destacavam mais na métrica, na técnica, tá ligado? Em, tipo, originalidade. Mas, tipo, em questão de sucesso, de alcance de pessoas, até dentro da própria cidade, não se comparava, tá ligado? Não se comparava. E eu sempre vi, tipo, tanto na internet quanto na vida real, as mulheres fazendo 300 vezes mais o que os caras conseguiu fazer esse ano. Tem mina que tá fazendo há mais de 10 anos. Então, tipo assim, reconhecer que é isso, da mesma forma que para os caras dos Estados Unidos
foi de uma forma, e aqui a gente chega com conhecimento 10 anos depois e tem que correr muito. As mulheres também, elas correram muito, 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 tá ligado? Então, tipo assim, a evolução, eu sinto que hoje, no rap nacional, o que as mulheres fazem não tem nenhum homem que faça. Porque a gente teve que pesquisar muito, teve que, tipo assim, se aprofundar muito para conseguir se destacar e para conseguir ter o reconhecimento que os caras tinham fazendo uns trampos meia boca, tá ligado? Provar, né? Sempre. Sim, por causa dessa fita aí, de ter que se provar, porque, tipo assim, tá ligado? Sempre é rebaixado. E só falar desse bagulho mesmo, tipo, a representatividade é um bagulho louco. A gente acha que, tipo, não acha nada, né, mano? O bagulho é importante e ponto, tá ligado? Tipo assim, eu tive essas várias referências, tá ligado? Durante a minha vida inteira. Mas, tipo assim, chegar na aula de hip-hop e ver que tem uma mina que também vai fazer, também mudou o meu caminho. Porque talvez eu também não tivesse continuado, tá ligado? Porque conhecer gente, eu sempre conheci, mas eu não tinha uma amiga para poder falar sobre as coisas que eu escrevia. Porque se eu fosse falar para, tipo, um parceiro meu que também escreve, não é a mesma vivência. E ele não ia entender, talvez ele nem achasse a letra a mesma fita, tá ligado? E essa letra que a gente escreveu junto, essa música, inclusive, ela é muito importante para mim por isso, porque era uma letra que estava guardada há mais de um ano. E aí eu só me sentia à vontade, mano, para poder falar do bagulho, para poder fazer um feat quando eu conheci ela, tá ligado? Que é uma pessoa excepcional. E é isso aí. Show. É muito, muito importante a gente saber disso tudo, porque, querendo ou não, isso é posse, né? Isso é história, é isso que a gente precisa. Bom, a gente já está chegando meio que na reta final dessa roda de conversa. Antes de deixar aberto a perguntas, que acredito que talvez vocês tenham muitas, eu queria falar um pouquinho, chegando nessa, aspas, reta final do hip-hop em si, quando começou a chegar a internet de uma forma mais forte, assim. Por exemplo, eu conheci o grafite em 2015. Eu não sou daqui de Mogi, eu vim de São Paulo, e eu morei um ano em Suzano. E eu conheci o grafite lá em Suzano, no ano de 2015. E eu tentava procurar falar sobre isso com os meus amigos, com a galera da sala, tudo mais, e tipo assim, nossa, que legal, não tô nem aí, sabe? Basicamente isso. E foi a partir desse momento que eu, com o celular na mão e internet, eu falei, mano, deixa eu pesquisar isso aqui no Google, deixa eu ver qual que é. E foi a partir disso que eu comecei a ver documentários do Picho, comecei a ver um vídeo de um cara aí, que apareceu num dos maiores documentários sobre grafite, que é o Galo, que inclusive eu tenho uma felicidade imensa, assim, eu tenho um print que minha namorada me manda até hoje, que eu tirei quando o Galo começou a me seguir no Instagram. Falei, mano, o Galo tá me seguindo no Instagram, velho, da hora. E hoje em dia o Galo... Pô, eu tenho uma felicidade de já ter feito trabalhos grandes com eles, projetos grandes, de a gente ter até quase ido pra fora do Brasil. Pô... E às vezes você encontra o Galo na rua andando, comprando, sei lá, uma fruta, sabe? É outra coisa. Vamos falar do hip hop aí, certo? Desculpa. Então, a partir daquele momento eu comecei a pesquisar muitas coisas. YouTube, Google, o que tivesse ao meu alcance. E eu aprendi também, a partir do momento que eu comecei a sair daquela minha zona de conforto da sala de aula, comecei a ir pra rua, comecei a ir para eventos e comecei a aprender com as outras pessoas. E a partir do momento que eu comecei a aprender, eu senti a necessidade de falar sobre isso. E ter esse lance de poder errar também, de estar falando uma parada e alguém te corrigir no sentido de, tipo, pô, mano, eu já conheço isso aqui há um tempinho a mais. Então me ajuda. Fala sobre isso, eu preciso saber. Porque isso dentro do grafite é uma parada que tinha até muito tempo. Não só aqui em Mogi, eu fiquei muito surpreso quando eu descobri que não era só no grafite. Isso é dentro do cenário total, assim, com todos os elementos. Que uma pessoa, ela descobre uma parada, ela pega de algum lugar, enfim, e guarda aquilo dentro do bolso. E vai levar para dentro do caixão. E a gente vai ficar tipo, pô, a gente não vai saber disso, isso é história, a gente precisa saber disso, a gente precisa saber de tudo que está acontecendo. Então, a internet, ela é muito importante, ela é muito rápida hoje em dia para a gente compartilhar isso. Né? Então, é muito importante também. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que ter esse cuidado de ser seletivo, de saber do que a gente está falando, de, mano, vamos dar uma pesquisada, vamos trocar uma ideia. Pô, tô com uma dúvida aqui, vou levar lá pro Galo, vou levar lá pro Mr. Jeff, vou levar pro Criador, vou levar pro Acme, vou levar pra Sara, vou levar pra Peste, vou levar pra Fran também, pro Lúcio, pra alguém me responder. Eu preciso saber disso, sabe?
E, bom, falando de até uma forma um pouquinho mais rápida, né, sobre esse lance da internet, muitas das coisas que a gente está falando aqui estão lá também, tá? Então, depois pesquisar lá, que é sempre importante a gente estar se alimentando com isso, sabe? E gostaria de deixar, de repente, se vocês têm algumas perguntas para mim, para a banca que está do lado de lá, para a banca que está do lado de cá, para todo mundo, ou se vocês mesmo, entre a gente poderia ter uma troca. Desculpa. O Lusco, o Galo? Fala aí, Galo. Eu vou falar o quê, mano? Não, eu acho muito bacana assim estar aqui e escutar isso, porque é bem o que o criador falou. Não tem uma história certa, assim, cada um conta a história que acredita sobre o hip hop, né? Tipo, a que eu mais gosto é de uma reportagem do The New York Times de 1972, que falava de um jovem office boy que era filho de imigrantes gregos e fazendo seu serviço, né, nas ruas no Bronx de Nova York, ficava assinando o diminutivo do nome dele, mais o número da rua, né, que era o Dimitrak, né, conhecido como TAC 183. E aí, daí, pegando aquele gancho que você falou que começaram a imitar, do lance da imitação dentro do hip-hop, outras pessoas também viram essas tags, né, na rua e também começaram a imitar, né? Então, surgiram meninas que também começaram a colocar suas tags com o número da rua, os meninos, e virou quase um problema social, assim. E aí começou naturalmente também a atrair a repressão, né? Então, assim, se a gente tem como base 1972, a gente está falando de uma entidade de pelo menos 53 anos, né? Então, a gente vê hoje o pessoal hip-hop, o pessoal na casa dos 15, 20 anos dançando, mas a gente está dançando sobre uma entidade que tem pelo menos 53 anos, né, cara? E ainda respira uma jovialidade impressionante, né, cara? Então, isso é muito importante. Para mim, assim, o hip-hop chegou muito tarde, assim. Eu comecei a fazer grafite com 30 anos, né? Eu comecei a fazer grafite em 2009. Então, eu já comecei num período que, assim, ou eu começava, não tinha tempo para perder. Então, muito do que foi falado aqui eu não peguei nenhum baile, não cheguei nem a folhear nenhuma revista de grafite, porque às vezes é difícil falar de comunicação para um pessoal tão jovem, mas assim, imagine que te tirem o celular por um ano, sabe? E vocês não se comuniquem jamais com o celular. O único meio de comunicação é uma revista ou até a televisão. Tipo, hoje a comunicação está muito fácil. Tipo, né, você saca o celular do bolso, você tem informação do mundo inteiro. E qualquer tipo de informação, né? E o pessoal de 30 anos atrás se informava só por revista. Isso quem tinha condição de comprar uma revista. E que também gostava de compartilhar a revista, porque tinha gente que trancava a revista e não compartilhava com ninguém, né? Então, é difícil rever todo esse entorno assim e tentar alinhar isso numa história só. Mas a história que eu mais gosto de ouvir é essa, né? Tipo, apesar de eu não estar conectado com a essência do hip-hop da década de 90, de 80, como a maioria aqui, eu ainda peguei o bonde andando, mas peguei muito depois, assim. Né? Então é engraçado o Sati falar os dinossauros aqui. Eu falei, caramba, dinossauro, velho? Comecei em 2009, pô. Eu sou, né? Eu tô no ovo ainda. Tem gente aqui que nasceu em 2009 pra frente. Tinha paciência, tem noção. Né, cara? Então é estranho ouvir isso, né, cara? Tipo, né? Aí depois você fala, pô, mas espera, eu tô com 46 anos, né, mano? Comecei a fazer com 30 grafite. Então, a maioria aqui começa grafite com 15, 14 anos, né? Porque antigamente também não tinha casa do hip hop, né? A primeira casa do hip hop que eu ouvi falar foi a casa do hip hop de Diadema. E na época eu morava em São Bernardo do Campo, eu não sabia nem como fazer para chegar em Diadema. Então, tipo, para mim era muito inacessível, assim. Tipo, também não sou de Mogi, né? Eu nasci em São Bernardo do Campo, aí casei com a mogiana e vim parar aqui, tô aqui e não saio mais daqui, né? Estou aprisionado aqui em Mogi das Cruzes agora. Mas, mesmo estando aqui em Mogi das Cruzes, tem aquele lance também que alguém falou também, de você conhecer o seu bairro, conhecer a cidade, para depois dar algum salto, sabe? E isso é importante também. É importante a gente saber o que se passa aqui na cena de Mogi, mas também conhecer outras cenas que estão em volta de Mogi. Né? Falando de grafite especificamente, tem uma série de eventos de grafite, mutirões que estão acontecendo em São Paulo, em outros estados. E é importante também para essas gerações que estão aqui na casa do hip-hop
conseguir também enxergar o hip hop e o grafite fora daqui também. Sabe? Você ir tipo, lá para Osasco, lá para Carapicuíba, e ter o prazer de alguém nunca nem ter te visto na vida. Sabe? E a pessoa chegar para você, você pinta também? Sim, eu pinto também. Sabe? Sair do conforto de tipo, nossa, sou conhecido pra caramba aqui, então vou ficar aqui. Tá de boa, né? Todo mundo me conhece, né? Mas ter essa experiência de conhecer outras pessoas, outras técnicas, isso é primordial para que a gente também traga para cá, para Mogi, outras técnicas também, né? Cada pessoa que a gente conhece na caminhada, a gente traz uma coisa para cá, né? Isso que é importante. É isso. Então, faz a experiência de uma pessoa que carimbou já o passaporte diversas vezes e é da hora a gente trazer isso tudo para cá, para essa troca de ideia. Ó, quando eu morava em São Bernardo, eu pintei uma vez em Guaianazes, eu falei, mano, se eu cheguei em Guaianazes, eu vou pintar em qualquer lugar do mundo agora. Porque, mano, Guaianazes era muito longe de São Bernardo. Tipo, era 2-3 horas de busão, trem para chegar em Guaianazes. Quando eu cheguei em Guaianazes, eu falei, velho, não tem mais limite agora. E ainda tinha que voltar, né? Ainda tinha que voltar. Eu ainda tenho essa sensação até hoje, que nem todo ano eu pinto no Grajaú, lá no evento do Nigas, né, mano? É tipo 5 horas para chegar e 5 horas para voltar. Fora o tempo que você tem que ficar lá pintando. Então, tipo, eu saio de casa 5 horas da manhã, chego lá umas 10 horas, aí pinto, saio de lá umas 4 horas da tarde, chego em casa às 9. Entendeu? E é super bacana. Tipo, mano, você conhece muita gente legal pintando, né? Muitas ocasiões muito loucas, assim, que nem teve uma vez que o cara me pediu para eu fazer uma tela lá no Nigas para ele, lá no Grajaú. Eu falei, caramba, já vi pedir folhinha, já vi pedir um monte de coisa, mas pedi uma tela, velho. E no dia eu tava morrendo de dor de cabeça, mas aí o cara sacou uma tela da mochila. Não, você vai fazer uma tela para mim. Eu falei, tá bom, então. Aí peguei meus pincel tudo grosso, assim, não tinha nem pincel fino para fazer pintar a tela. E fiz um negócio lá, ele também me deu uma tela também, e ficou por isso mesmo, deu tudo certo. Isso fica marcado, né? Façam isso, pessoal. Leva a folhinha, canetão, é o melhor. Agora a tela, por favor, não faz isso não. Bom, sobre esse lance do grafite, né? Tinha um cara que era chamado Carlos Adão. O cara não era nem ele colocava o nome dele no Brasil todo. Todo pico que você ia tinha o nome do cara. Ninguém sabia quem era o cara. E o bizarro é que o cara conseguiu colocar o nome dele na cena do grafite sem ter, tipo, uma técnica perfeita com old style ou bomber, sei lá. E o cara simplesmente com o nome dele fazendo em vários lugares. E aí, acho que essa sagacidade, hoje em dia, acho que talvez não tem, né, dos pichadores ou dos grafiteiros, de fazer arte por aí. Mano, o cara... A gente ia num pico, eu fui lá pro Belém do Pará, tinha um Carlos Adão. Eu fiquei, mano, como assim? E aqui, ele tinha um Carlos Adão aqui ali em cima, perto da Casa Blanca ali, tá ligado? Tem uma pedra lá, tinha Carlos Adão. Mano... Na verdade, deixa eu só fazer um adendo aqui, rapidinho. O Carlos Adão é irmão do Galo, tá? Pra quem já viu a foto, é igualzinho. O Carlos Adão, ele tá no movimento à parte, assim. Ele é odiado por uns pichadores, odiado por uns grafiteiros, e ele faz o rolê dele. Ele não se encaixa em nada. Porque, assim, basicamente o que a gente tem aqui hoje é a inspiração da cultura norte-americana, né? O hip-hop, como a gente conhece, veio dos Estados Unidos. Mas até em São Paulo, na década de 80, tinha uma outra escola também que estava surgindo junto com a escola de Nova York, que a gente não mencionou ainda, que é o pessoal do Alex Valauri, né? O Alex Valauri, o Rui Amaral, o Ozzy, o Guitarre. É uma geração que começou também a fazer grafite usando a técnica do stencil, mas que não estava muito ligado nesse movimento do hip-hop. Tanto que os tiozão, alguns deles estão aí até hoje pintando. E eles não têm nada a ver com a cultura do hip-hop. Eles não andam com boné. Então, é mais ligado com a cultura punk do que com hip-hop, né? Entendeu? E aí a cultura que prevaleceu hoje, como cultura mesmo de hip-hop, que a gente conhece aqui e está debatendo aqui, é a cultura americana, né? Mas ainda tem alguns artistas ainda vivos que estão pintando. Às vezes eles são inseridos em alguns locais, que nem nessa exposição do Hip Hop 80, né? Eu acredito que estão falando também do Valauri, né? Do Sesc lá e tal. Mas é importante saber, porque assim, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Depende da abordagem que você vai escolher para falar, entendeu? Cada um conta a história a partir do ponto de vista que convém, que é melhor. Um adendo dentro do que ele falou. Quando os caras chegaram na São Bento, eram esses caras punks que estavam lá. Só que aí os b-boys conseguiram conversar. Ó,
Aí os caras, pô, que legal que vocês estão fazendo. Ficam no cantinho, os b-boys hoje estão lá. Eles saíram, foram para outro lugar. E os skatistas também. Entendeu? Então, tipo, tá muito ligado a essa coisa. Falou, mas vocês também estão manifestando a cultura. E uma outra coisa também, nós viemos aqui para participar. Nós não éramos convidados de falar nada. Nós viemos aqui para fazer parte do que vocês iam falar. A gente não estava combinado, né, Sati? Nada Não, aqui. isso não. Não estava nada combinado de ficar aqui falando. Mas é interessante isso. Inclusive, eu queria puxar já essa parada de alguma forma rápida para a gente... que vocês tenham a oportunidade de trombar, no geral, assim, de se trombarem e trocar essas ideias também, tiverem outras perguntas, para fazer em outros momentos, né? Porque aqui, infelizmente, dentro da casa do hip hop, a gente tem essa restrição de tempo, do tempo, né? A gente tem que respeitar o horário de funcionamento, né? A gente tem funcionários aqui dentro, então a gente tem que ter essa parada de respeito. Mas, assim, acho que dá para fazer umas 3 perguntinhas rápidas, né? De repente. Se tem alguém que tem uma pergunta, a gente consegue abrir para 3 perguntas, tipo assim, rápidas. Pode. Primeiro eu quero... Só para encerrar já. Teve Carlos Adão, Cão Fila, vários outros caras também, né? E quando o Jefinho fala esse lance dos punk, também aconteceu no Anhangabaú também, né? Que os punks já estavam ali quando tinha um point de pichação, porque a gente não tem como falar de hip hop sem falar do picho, que o picho faz parte disso, sabe? E ali, uma vez, nas tretas com skinheads, os punks se juntaram com os pichadores e botaram policiais e skinheads, porque estavam os polícias que vieram atrás de alguns skins, os caras acabaram com aquela palhaçada, juntamente com os pichadores. E eu quero deixar só uma provocação para todas as mulheres agora, sabe? Porque eu já deixei essa provocação em outras ideias que a gente já teve aqui na Casa do Hip Hop. Eu falei que eu faço até a ponte se for necessário. Você já ouviu falar da FNMH2, Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop? Se precisar, poxa, a gente conhece todas as minas, cara. Minas, a gente conhece, manas, a gente conhece elas. Só falar. A Rúbia veio aqui, conversamos, falamos de abrir essa possibilidade de ter uma frente da frente aqui em Mogi, e eu acho que é necessário isso, sabe? Porque... vocês é o que a Maíra e a Peste e a JL falaram. Quando uma estava querendo desistir, a outra fortaleceu, saca? Então eu creio que se tiver à frente aqui, alguém da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop aqui em Mogi, vai ser muito benéfico para o hip hop. Eu não digo assim só para as mulheres, porque as mulheres são parte do hip hop em todo. E quando eu venho falar aqui, eu venho falar pelo hip hop, saca? Porque eu acredito que o hip-hop ele é isso. Ele engloba todo mundo. Não adianta eu ficar romantizando, falando não tem diferença, homem, mulher, LGBT, porque tem muito preconceituoso no meio do hip-hop, muito machista, tem muito homofóbico no meio do hip-hop, tem muito gente da pior escória no meio do hip-hop também. Não é feito, não é um negócio puritano no qual temos pessoas super gente boas. Não. Os MCs são os que mais erram no meio do hip-hop, gente. Saca? Porque fala uma coisa e vi outra. A galera do break também, grafiteiro. Todo mundo erra, por quê? Somos seres humanos. Por ser humanos, a gente erra, mas a gente tem que assumir e tomar essa posição de nos fortalecermos. E a minha forma de fortalecer isso é trazendo ou linkando vocês à frente, sabe? Porque é isso. Primeiramente, parabenizar aí a todos que se pronunciaram, as mulheres, aos manos, entendeu? E quero dizer que o hip-hop ele tem um papel fundamental na sociedade, que é o papel de crítica, né? E a gente tem que sempre pensar, né, antes de falar e de quem falar, né? Porque a gente, às vezes, erra, que nem o Aki me falou, né? E só vou deixar uma pergunta para o Jeff, né? Como eu nasci em 2010, depois que o Galo começou a pintar, eu não sei o que é lambe-lambe, eu não sei o que é fanzine, irmão. Explica aí pro pessoal o que é isso aí, velho. Peraí, eu levo lá. Tava aqui, foi pra lá e voltou pra cá o outro. O fanzine nada mais é como se fosse aqueles desenhos de cartunista, sabe? Que você fazia as informações escritas que você colocava assim nos posts. Sabe? Igual são anúncios.
Você chegava aí esses... É o lambi-lambi. É, o lambi-lambi você colocava. E o fanzine era os menorzinhos, não era isso? Como se fosse uma revistinha. Que ela estava explicando a história de como você chegar lá. O cara faz uma revista com a história escrita à mão, depois dobra ela e tira um monte de share e distribui. E esse tem. E esse fanzine foi num dos eventos que eu consegui chegar, que foi no Sedeca, que fica em São Mateus. Ainda foi num evento junto com o Favela ainda. Foi eu, Favela. Eu acho que o Akin estava também, não foi? Foi no Sedeca. No qual hoje o Bispo é o presidente da modalidade do breaking, que ele estava também dando aula lá, que ele organiza um evento que chama Master Crew, que todo final do ano também tem esse campeonato. Então, foi para você ver como coincidências, né, das coisas, que a gente foi na naturalidade. Aí, assim, adentro também falando sobre a tecnologia. O que acontece é assim, as pessoas têm que fazer o que a gente faz, assim, você trazer ao seu lado daquelas que querem absorver suas energias e fazer essa troca desse contato mesmo, sabe, com respeito entre isso. Porque as pessoas estão limitadas. Porque o conteúdo ela não faz se você não fazer com que eles cheguem na rede social. Você não vai ser um bom dançarino ou um bom artista, um grafiteiro, se você não fazer realmente. E isso eu falo de plena certeza, e nem todos coreanos, japonês, norte-americano, europeu é bom, não. Os brasileiros são muito bons, são muito capazes. Só que a gente tem que ter esse conteúdo aí com a gente, saber filtrar e saber quais são as pessoas que a gente quer realmente que queira ajuda e nos ajudar também. Então, é mais ou menos isso que o Ark me falou. Beleza? Agora de verdade. Agora eu vou acabar de verdade. Eu juro que agora é de verdade, gente. Eu vou acabar. Eu não falo mais. Porque o Jefinho, ele tocou num ponto que é importante. Os caras aqui no Brasil dançam muito. E por que eu estou falando isso? Os gêmeos são destaque no mundo inteiro. Sabe o que é isso? O hip hop ele é um centro de antropólogos. Tivemos a semana de 22... 100 anos de artes modernas. Você sabe o que é isso? Você sabe o que esses caras fizeram naquela época? Eles estavam cansados da cultura que vinha de fora e transformaram aquilo. Ser antropólogo não é nada mais, nada menos que o hip hop faz. E nós temos 54 anos, eles têm 100 e conseguiram uma semana de artes modernas. Nós temos semanas do hip hop em todos os lugares, com 54 anos. Vocês têm noção do que a gente está fazendo? Ouvimos músicas e transformamos. O DJ pega música e transforma músicas. Os caras vêm de fora, pegam a nossa música e transformam. Mas nós aqui dentro temos que assumir nossa posição como pessoas, como brasileiros, tá ligado? Como hip hoppers. E fazer, poxa, o sarau, muito louco o que acontece no slam, no sarau, mas a gente tem que começar a pegar, Rapadura pegou o forró e fez o rap dele. Os caras que dançam, o Nego Bala, por que ele não pode pegar a congada e fazer um bagulho de break com a congada? Isso é transformação, isso é mutação, é isso que o hip hop está esperando da gente. É muito louco ver de fora, fazer a rima que nem os caras de fora, fazer o flow fliplado, rimado. Mas e quando a gente faz o negócio no estilo repente? É isso, Mangue Beat. O que o Chico Sainz fez, é isso que eu estou falando para vocês agora. Transformar. Isso é ser antropólogo. Procurem isso, gente. Semana de Arte Moderna. Vejam o que Tarsila de Amaral fez, Oswaldo Cruz. Vai vendo o que esses caras fizeram. Nós somos modernistas. Nós não somos simplesmente pessoas. Se você veio aqui para ouvir isso, é porque você tem interesse em mudança, em transformação. Não só em conhecimento, tá ligado? Quando a gente fala de danças, né, Jefinho? Que estavam fora da academia. Largatixa era tirado. Rogério, escuta isso. Largatixa era tirado. Os caras que dançavam Smurf foram esquecidos. Hoje está tudo dentro da academia. Se hoje a galera não valoriza o free step, só espera. Vamos seguir fazendo hip hop, gente, sendo hip hop. Não só sendo hip hop e vivendo essa parada. O que o Sati faz, eu tô ligado que tem um monte de gente que vai falar assim, o cara só fica na internet falando, blá. Mas é isso que ele tá fazendo, é passar informação para as pessoas. E isso transforma vidas. Poxa, a oficina que o Max faz aqui, os trabalhos que o Celso faz lá em Jundiapeba, é isso, saca? Nós temos que nos conhecer, nós temos que fazer a diferença. Poxa,
a tecnologia que o Sati falou, está utilizando, technology, né? É isso. Estava trocando uma ideia com a JL, é isso. Um dos elementos que a Arsuna fala é o empreendedorismo. Empreendedorismo. Vamos falar de outro dia disso, deixa quieto. Para com isso. Eu vou longe. Pergunta. Tá funcionando? Boa noite, eu gostaria de agradecer primeiro ao que vocês estavam falando, os ensinamentos. E uma pergunta, eu queria perguntar para vocês, qual foi o maior desafio que vocês passaram sendo do hip hop e qual conselho vocês dariam para a gente que está começando agora? Tipo, qual conselho vocês dariam para a gente que está no hip hop hoje em dia? Ou a gente vai precisar de outra semana para falar. Come on, CJ. Bom, boa noite. Boa noite. Aí, ó, vocês estão acordados ainda. Eu acho que, independente da geração que você é, ou seja, mano, os caras aqui, eu tenho 10 anos de hip hop, os caras têm 50, tá ligado? Então, não tem como a gente comparar como era na geração anterior e a geração de hoje. Mas uma coisa que fica muito claro para mim, que até vira e mexe eu converso com o Jefinho, com outras pessoas que têm um convívio ali, é que, assim, como o criador falou, a internet está aí hoje, a informação está aí, tem muita informação legal. Só que essa disposição que a gente tem de buscar com as próprias mãos, buscar com as próprias pernas, ir até o local. Muitas das vezes a gente fica esperando, ainda assim, pelo fato de ser muito fácil, a gente tirar o celular do bolso aqui e pesquisar quantos anos o hip hop está fazendo. Está na nossa mão, beleza. Mas e como que a gente vai fazer para pegar isso e tomar posse na prática? Então, desafio a gente vai ter vários. Só que, por exemplo, como o Jefinho falou, na época dele, mano, se eu for comparar o desafio que eu tenho hoje com o desafio que os caras tinham para poder treinar, os caras tinham que pegar o papelão, sair 1 hora andando e pular a catraca, fazendo o quê? Eu tenho os desafios hoje para poder treinar. Muitas das vezes a gente tem poucos espaços para treino. Eu vou dar meu jeito. Então, é a gente ir atrás da solução, a gente não ficar parado no problema. Porque muitas das vezes a gente fica assim, eu não consigo fazer isso, ou então, não tem ninguém para me passar. E aí é uma parada que é muito cabulosa, porque, por exemplo, quando eu comecei a dançar, foi através aqui da casa do hip hop, mas o Mael tá de prova, passou junto comigo, muita coisa que quem nos ensinou não queria que a gente buscasse informação com outras pessoas. Queria que a gente estivesse sempre ali. Não, eu sou seu professor, então eu vou te passar informação, e se você sair para treinar em outro lugar, você está sendo desonesto com o seu grupo, e várias paradas assim. Por que isso é você buscar informação? E aí eu não vivi a parada dos bailes, dos rolês. Só que, mano, Jean Olido, eu e o Mael, a gente fazia questão de ir. Se a gente tivesse que tretar com o grupo para poder ir, mano, nós só quer dançar. Porque não era uma parada de campeonato. E aí, muitas das vezes, a gente valoriza muito isso hoje em dia, né? Falando do break em si. O campeonato. Quantas batalhas você tem? Qual é o seu trabalho na rua? Fala pra mim, seu c****. Quem tá ligado das batalhas de rua, tá ligado? E a gente só queria estar ali, porque era muito... Tipo assim, eu tinha pouco tempo de dança ali. E por mais que eu buscava muito, eu treinava muito, só que parecia que a informação não chegava. E aí, como as parceiras falou, tipo, mano, a cena de Mogi hoje não chega em Santa Isabel, não chega... Mas e a cena de lá de São Paulo para chegar aqui? É os 10 anos de atraso que demorou dos Estados Unidos para cá, para chegar lá de São Paulo para Mogi. Então, a gente muitas vezes fica preso na nossa própria bolha. A gente fica preso, tipo assim, você faz aula aqui na casa do hip hop. O breaking se resume à aula que eu faço. Não. Em Mogi tem vários lugares, várias pessoas que às vezes você nem conhece que dança breaking, que está treinando. Tem outros pontos de treino também. Então, eu vou sair daqui, vou ir até outro lugar para conhecer. Às vezes, eu não estou tão à vontade, não conheço a galera, mas eu vou conhecer. Ou, às vezes, vai ter um evento que é em Suzano. Pô, eu não consigo ir aqui lá no Capão Redondo, mas em Suzano eu consigo ir. Então, você conhece uma galera diferente. E aí, como o Galo falou, a gente vai aumentando o nosso conhecimento e a nossa vivência. Porque, para mim, é muito mais do que só um estudo dentro de sala. É a gente viver a parada. E isso, para poder fechar esse ponto que você perguntou, o maior conselho que eu dou é isso. É a gente entender, depois que a gente entendeu, buscou informação, conhece, por exemplo,
criador, eu fiz aula com ele em 2014, antes de eu começar a dançar break. Quantas oreadas ele dava para nós? Mano, isso aqui, computador, tecnologia e tal, é da hora, só que vocês têm que também... Mano, é o ouvido primeiro. Não é só você aqui olhar na tela do computador, o BPM que ele está te colocando ali, você clicar e ele mandar para você, e se não tiver o computador, como é que você vai fazer? Então, o ensinamento que eu tive com ele em 2014, que eu fiz aula com ele, eu trago nas minhas aulas hoje. Musicalidade que eu cobro de vocês, escutar a música, tempo, contar, eu aprendi com ele. Harmonia, quando eu vou fazer uma colagem da apresentação, eu sou chato. Quem sabe, quem tá comigo sabe, eu sou chato, mano. Nesse bagulho não dá, não tá legal, uma música não tá combinando com a outra e tal. Por quê? Qual que é o conceito da virada? É a harmonia. Então, às vezes a gente abrir a mente para outras coisas que a gente, mesmo que a gente não quer levar para frente. Ah, o breaking é o que eu gosto, beleza. Mas se você abrir a mente para uma parada que tá ali do outro lado, será que não vai te agregar no breaking? Se você abrir a parada para um grafite que o Galo tá fazendo ali, e às vezes um conceito que ele passou na tela dele ali, você tentar desenvolver uma sequência baseado nisso. Olha que bagulho louco que você vai conseguir alcançar, tá ligado? E aí, quando eu comecei a dançar, por exemplo, eu vi os caras na batalha de rima no Arena, eu nem sabia que era o Arena ainda, eu nem conhecia ninguém. Só que eu parava para assistir, porque eu achava muito louco. Muitas das vezes, para treinar, era onde que eu buscava inspiração. Porque muitas das vezes eu falava, mano, eu tô vendo o quão esse MC aqui tá se dedicando pela batalha de rima ali, eu tô vendo, mano, o esforço que ele tá fazendo para evoluir semana após semana. Muitas das vezes eu não via essa inspiração dentro da dança, então era ali, eu falava, e aí, mano, como que tá os treinos? Trocava ideia com os parceiros e me motivava para treinar. Então, às vezes, a gente fica muito fechado na nossa bolha, a gente não olha para o que tá na nossa volta. E aí, além disso, eu acho que a gente tem que buscar uma parada de, tipo assim... O sentimento, mano, é o sentimento. Não é só simplesmente aprender um passo, aprender um verso, aprender a grafitar de uma técnica. Não, mano. Porque, falando do breaking, por exemplo, é uma parada difícil. A gente se machuca para aprender um moinho de vento. Tá ligado? A gente se machuca para aprender um footwork, a gente se machuca para aprender um freeze. Da onde você vai tirar força se não for do emocional? Como o Jefinho falou antes, mano, era do espiritual que os caras, tipo assim, os caras via lá... Passando lá na São Bento, às vezes, e aí, pô, mano, esse bagulho é muito louco, da hora. E aí, às vezes, nem sabia como que era a base, o moinho, não sei. O cara ia lá e treinava e aprendia o movimento. Hoje em dia, a gente vê muito... Eu quero treinar para me poder ganhar um campeonato. Eu quero treinar para me ganhar um evento. Da hora, isso é muito louco, não estou desmerecendo esse lado. Tem que participar também, tem que fazer as paradas. Só que quando era no Fro, que o Jefinho tava na roda lá e o mano do nada, ele nem tava na maldade, o mano do nada chegava nos olhos dele. E aí, Jefinho, toma aí, 5 voltas de flare. Se ele não pagar, ele sabia que semana que vem o cara ia estar na bota dele de novo e aí ele ia tomar de novo, mano. Aí ele ia ter 2 caminhos, ou ele ia deixar de ir pro baile, ou então ele ia ficar passando vergonha toda semana. Então vem muito por esse lado do ego, esse lado do espiritual, do emocional ali, de tipo, mano, vou encontrar forças em uma parada para me desenvolver outra coisa. E às vezes hoje em dia eu percebo que tanto a minha geração, porque eu falo a minha geração de agora, porque... acredito que quem começou aqui na Casa do Hip Hop junto comigo, eu sou um dos únicos que estou aqui até hoje, tá ligado? Tem o Rogério, mas ele já estava antes, já estava na caminhada. Então, eu sou um dos únicos. Por quê? Que aconteceu que essa galera parou? Pô, as aulas eram lotadas quando eu fazia aula. Por que essa galera parou? Onde que foi parar esse pessoal? Mas só que muitas das vezes a gente ficava preso à técnica, ao executar o passo, a executar, aprender, isso é da hora, mas se eu não entender o hip hop, não entender o que eu estou fazendo, como que eu estou inserido na parada, mano, o primeiro desafio você vai desistir. A primeira vez que seus pais falam, nossa, Yasmin, tá andando com uns maloqueiros, hein? Já era, você vai falar, nossa, minha mãe estava certa, eu vou deixar não sei o que e tal. Pô, eu tive várias crises em casa, dentro de casa, porque eu queria, tá ligado? Eu me via no hip hop e eu queria, tipo, mano, cabelo Black Power, queria andar com a bermuda aqui e a camiseta para baixo da bermuda, tá ligado? E com 14 anos, se eu já não sou alto hoje, imagina quando eu era com 14 anos, com um estilo desse, a preocupação dos pais e tal. E tem tudo muito isso pra galera mais nova. Só que vocês têm que entender que é vocês que precisam entender, não é os pais de vocês. A partir do momento que vocês entendem o que vocês estão fazendo, o que vocês estão buscando, aí sim vocês conseguem passar para os pais de vocês a parada que, tipo, você está buscando. Que você se sente, que você se identifique. Não simplesmente, eu vou lá na Casa do Hip Hop dançar. Legal, ele vai entender como é uma atividade. Como eu falava, vou ali na academia. Então, busca esse lado. Busca entender o que você está fazendo dentro da cultura. Busca achar outras coisas e correr com as próprias pernas. A informação está aí, mas a gente tem que buscar.
Não adianta a gente esperar ela chegar aqui, porque na China tem moleque de 10 anos batendo recorde de louco, tá ligado? E aqui no Brasil, eu comecei a dançar com 14. Se a gente for comparar, é outra realidade, é outra parada. Então, informação tá aí, mas busca viver a parada e não só entender. Vive. Seja ali na Praça da Matriz, seja no Capão Redondo, ou seja em qualquer outro lugar. Vive. Não fique esperando por o amigo, ou pelo professor, ou pelo fulano. Vai atrás. Achou um evento que eu não sei onde, faz a parada. E aí você, nesse caminho, você vai descobrindo várias coisas, e além de descobrir várias coisas, você vai se entendendo também o que faz sentido para você, o que, às vezes, muitas das vezes, todo mundo falou aqui, e você viveu na prática, aí você consegue entender diferente a parada, tá ligado? Pode falar aí, Sati. Eu só queria trazer mais uma contribuição aqui, porque olhando para tudo isso, né, tudo que todo mundo trouxe, e também falando desse meu lugar da minha história, eu enxergo o movimento hip-hop como um movimento de educação popular, porque nele, através dele, a gente consegue falar sobre muitas coisas, né? Um pouco do que você falou agora me atravessa muito num lugar de racismo, né? Tipo, cuidado, porque o pai, né, ele faz uma leitura X e tal. Então, eu só queria deixar essa colaboração para a gente entender, né, que também é um movimento de luta que precisa ser falado sobre isso, né? E para além disso também, o que eu sei que o tempo está curto, a gente precisa também pensar sobre essas meninas, mulheres que estão num movimento, numa situação de maternidade, né, que também querem estar aqui, que são artistas e que muitas vezes não se veem pertencentes desse lugar, porque estão com filho. Eu estou com meu filho aqui e a gente se sente muito culpada, né? Às vezes a gente não produz, a gente não consegue estudar, a gente não consegue ir atrás, porque não é simples, né, gente? A gente precisa saber evidenciar e dizer que cada um sai de um lugar, que cada um tem uma história, e que, se a gente não olhar para isso, tudo que a gente está falando, tudo que a gente está movimentando aqui acaba caindo um pouco no esquecimento, né? A gente tem que trazer um pouco mais de humanidade. E quando a gente fala desse lugar de separação de gênero, é onde eu vejo que a gente precisa transformar, sabe? Estar presente nos eventos, se fortalecer, consumir de quem produz, é um pouco do que eu acredito de como o movimento hip-hop se manifesta na minha vida. E é isso, obrigada. Show, incrível. Bom, galera, uma salva de palmas a todos vocês. Queria agradecer pela participação de todos vocês aqui. Isso é muito importante. Infelizmente, é muito rápido, né? Essa troca de ideia. Pô, seria bacana a gente ter uma tarde inteira para falar disso. E esses momentos assim são importantes, como, por exemplo, o que o Acme promoveu há semanas atrás, né? Aqui na Casa do Hip Hop. Esses são os momentos onde a gente consegue ter mais tempo para sentar e trocar uma ideia, para ouvir. E, bom, é isso. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui. Gente, o hip hop ele é muito maior do que tá dentro da casa do hip hop. E é muito bom quando a gente vai para fora e a gente volta trazendo a informação do outro lado. E espero que, pelo menos nem que seja um pouco, tenha acendido uma chama de curiosidade, de vontade. Tipo, pô, mano, vou lá pesquisar, vou lá ver e vou trazer essa energia pra galera de volta. Fechou? Galera, muito obrigado. Desejo a todos vocês uma excelente noite. E vamos seguir aí na luta. Obrigado!